Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir. Verdadeiramente, Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir. Verdadeiramente, Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir. Verdadeiramente, Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Que esta seja a nossa realidade, como é precioso vivermos em comunhão. Alguns estão em comunhão nesta hora com o seu cobertor, com o seu lençol, aproveitando o frescor da cidade, né? Então ficar em casa, mas aonde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles, e por isso temos a certeza que o Senhor conosco está. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa vida, as nossas atividades previstas, programadas. Vamos orar por aqueles que hão de participar, aqueles que ainda não tiveram a alegria de chegar até aqui por alguma razão, ou estão viajando, ou estão enfermos, porque a preguiça também é enfermidade. Orar pelos diáconos que têm servido a esta igreja ao longo dos seus 93 anos, fazendo um grande ministério na igreja. Feche os seus olhos, agradeça a Deus, porque aqui estamos, pelo culto que vamos realizar, por todas as coisas que temos previsto e programado para esse dia. Pai querido, em Tua presença nós nos encontramos e alegres estamos, porque temos esta liberdade de em Tua casa nos reunirmos para adorar, para louvar, para meditar na Tua palavra. Obrigado, Pai, por esse dia de serviço na Tua obra. Obrigado, Pai, porque Tu tens levantado vidas a fazerem cada vez mais com dedicação aquilo que Tu queres. Queremos colocar nas Tuas mãos os diáconos desta igreja, aqueles que têm trabalhado em oração,
na busca de melhor te servir e ajudar na obra da tua igreja. Abençoa-os em todo o tempo, guarda-nos em todo o tempo. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Livro dos Atos dos Apóstolos. No boletim saiu equivocado, é capítulo 2, versos 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47, e não 31. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. É o 5º livro. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Havia alegria quando estavam reunidos em casa e no templo. E com esta alegria é que nós vamos louvar ao Senhor. Vamos celebrar ao Rei dos Reis, que nos cuida nesse tempo. Vamos louvar com as nossas palmas? A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertence.
adorássemos ao nome dele. Que nessa manhã nós possamos buscar um lugar secreto, seguro ao nosso Deus. Que a gente possa se conectar com ele de forma íntima, aprender mais da tua palavra.
Podeis assentar? Como é bom entregar a nossa vida no altar do Senhor, representado em nossos dízimos e em nossas ofertas. Ageu, capítulo 2, o verso de número 8, diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos, tudo entregarei. Enquanto cantamos, temos a oportunidade de entregar nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa vida no altar do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu costumo pensar que o livro de Apocalipse é para ser comido, como se come peixe, principalmente traíra, que tem muita espinha. Eu não sei por que chamam de espinho, que você tem que ir tirando devagarzinho, porque está agarrado você tem que ter muito cuidado. Mas a gente pode fazer assim, cortar em pedacinho, bem pequenininho, que corta as espinhas. Nem sempre. Capítulo 3, os versos de 1 a 4. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes, ou nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estavas para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te,
Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Amém? Verso 1: conheço as tuas obras. Parece que está vivo, mas de verdade está morto. Eu fiquei pensando como é que eu iria intitular a nossa meditação desta manhã. Eu pensei em igreja morta, como matar uma igreja, funeral de uma igreja, e eu fiquei como o funeral de uma igreja. Quando eu fui a Angola, passei na porta de um muro, tinha um muro muito grande com as portas, e tinha uma porção de barraquinhas coloridas e tal. E eu perguntei para o missionário: que é isso aqui? Que festa é essa aqui? Senão hoje é dia de enterro. Assim como é que é? É dia de enterro. E quando tem enterro aqui, eles fazem uma verdadeira festa. Vende cachorro quente, vende tudo. O povo vem aqui e tem um dia certo. Não é todo dia que tem enterro, não, tem um dia certo. E eles fazem uma farra no enterro. Sim, interessante. Na Espanha, eu descobri que no Dia dos Mortos, não é na Espanha, mas no México, no dia de finados, eles vão para o cemitério e fazem festa. Fazem festa com bolo, com balão, é um dia de festa no cemitério. Aqui, quando nós falamos voltando a Angola, em Angola eles têm também um outro costume interessante. Alguns dias depois do enterro, principalmente se ficou a viúva, tem o dia de chorar o morto. Então eles vão para a casa da viúva, e tem um lugarzinho lá, eles colocam uma oferta para a viúva, e a viúva espera todo mundo se reunir e vai contar sobre a morte do marido e relembrar algumas coisas a respeito dele. Cada um enfrenta a morte de uma maneira diferente. Quando eu li esse texto, eu comecei a ficar preocupado, porque esta é a quinta carta das 7 igrejas. E João, quando começa a escrever, ele escreve sempre ao anjo da igreja. Por exemplo, quando ele escreve para Éfeso, ele diz: olha, eu sei que você é uma igreja perseverante. Quando ele escreve para Esmirna, ele vai dizer: eu sei das tuas tribulações, mas és rica, mesmo em meio de injúrias. Para Pérgamo, ele diz assim: conserva o nome do Senhor e não nega a fé, apesar de todas as dificuldades. De Tiatira, ele diz: eu sei da sua fé, do seu amor, do seu serviço, da sua perseverança. A sexta carta, que é para Laodiceia, e nós lemos muito Laodiceia, ele diz: eu sei que você está morna, ou você é morno, mas está vivo, não é quente e nem frio, não incomoda ninguém, mas está vivo. Mas quando eu leio esta carta, diz: olha, você parece que está vivo, mas está morto. Nós temos o hábito de falar que fulano passou por uma autópsia. Eu não quero passar por uma autópsia, porque não tem como me examinar a mim mesmo, que auto sou eu mesmo, mas certamente posso passar por uma necropsia, quando vão fazer o meu exame do morto. Por que morri? Qual a enfermidade que me levou à morte? Eu acho interessante os doutores que botam parada cardíaca. Todo mundo morre de parada cardíaca. Parou o coração, automaticamente morre.
Ah, mas tem que dizer por que que o coração parou. Aí é outra história. Aí é outra história. A verdade é que nós precisamos saber, muitas vezes, por que que morreu, para cuidar que outros não morram da mesma enfermidade. É uma maneira de descobrir tratamentos. Mas é um fato interessante dos mortos. A pessoa morre e não some. Ele pode estar morto, mas não desaparece. E é por isso que tem os velórios. E no interior, o velório é um momento de festa, em que se bebe mais pinga, né? Beber o defunto. Nas cidades grandes estão acontecendo uns fatos interessantes. Um deles é que os velórios acabam às 10 horas da noite. Fecha-se a capela, fecha-se a igreja, fecha-se o velório, e só vai abrir no dia seguinte às 6 horas da manhã, porque estão aproveitando os velórios para fazer assaltos. Eu, como pastor, não consigo ficar a noite toda, então, quando morria alguém da minha igreja, eu dizia assim: olha, o defunto não vai sair daí durante a noite, não, então eu vou para casa, e no dia seguinte, amanhã, eu volto de manhã e continuamos o velório. Hoje estamos acelerando. Já observaram que os velórios estão durando só o dia, não está virando a noite? E muitas vezes são velórios, em Belo Horizonte principalmente, há muitos velórios assim, o velório vai ser de 13 às 15 horas, e só, e acabou. Há hoje uma urgência em enterrar o morto, acabar com aquele sofrimento que fica sendo prolongado. Não me importa saber como a pessoa morreu, ou as causas que levaram à morte, a verdade é, morreu. Sabe o que tem matado a igreja? E eu quero elencar algumas razões. Quando eu li esse texto, eu comecei a pensar: conheço as tuas obras, tens um nome de que está vivo, mas de verdade você morreu. Morreu por quê? Muitas vezes o que está matando a igreja chama-se uma doença terrível. Eu coloquei como comodismo. Pode ser preguicite aguda também. Comodismo. Efésios capítulo 5, Paulo diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Comodismo é uma doença, é uma epidemia que toma conta, que está contaminando rapidamente, está pior do que a Covid, principalmente entre os mais jovens. Interessante que o Covid atacou os mais velhos. O comodismo no meio evangélico, no meio cristão, no meio da igreja, está atacando violentamente os mais jovens, e tem levado à morte, e tem destruído vidas, e tem destruído a igreja. É mais uma terrinha que se joga no caixão de uma igreja morta. Hoje tem-se o hábito, tem-se o hábito de, lá no enterro, pegar aquela terra contaminada com a mão e jogar no meio do caixão. Não sei muito bem para que é, não. Em alguns cemitérios mais bacanas, tem uma pazinha para jogar. Em outros enterros mais chiques, você joga uma rosa. É uma despedida. A verdade é que nós queremos fazer isso como desencargo de consciência, para que o defunto não venha nos assombrar durante a nossa vida. Mas como nós somos responsáveis e fazemos isto? Meus irmãos, a responsabilidade do pastor da igreja é encher esse espaço, conhecido como púlpito, como altar. Mas a responsabilidade de encher este espaço são das ovelhas, ou é das ovelhas. Pastor não gera ovelhas
alimenta ovelhas, cuida das ovelhas, tira os carrapichos das ovelhas, ensina as ovelhas, mas quem gera ovelha é ovelha. E como nós temos lidado com o comodismo que nos afeta? Eu fico achando interessante, estou gostando muito de Amorés, vou repetir isso várias vezes. Ontem a Beth, na hora do almoço, falou assim: eu preciso disso assim, vai ali e compra. Quando ela falou assim, vai ali, eu já estava chegando com a compra de voto. Você já foi? Sim, já. Se eu fosse em Belo Horizonte, eu ia ter que descer o meu apartamento, pegar o carro, andar uns 5 quilômetros até chegar no supermercado, entrar numa fila imensa, comprar, voltar para dentro de casa, abrir a garagem, botar o carro na garagem, subir para o apartamento, no mínimo meia hora, no mínimo, se tudo corresse bem. Aí que eu falava assim, vai e compra, eu já estava entregando a compra na mão dela. Você já foi? Sim, já, ué. Só atravessei a rua. Por que nós estamos tão acomodados em vir à igreja? E hoje não está chovendo, hein? Que bom. Parêntese, eu estou preocupado, porque quando eu vinha para cá, todas as informações que eu tinha é que a Aimorés não chove. Eu estou aqui há 60 dias, 45 com chuva. Eu estou achando que eu vou embora, para parar de chover. Eu acho que nós trouxemos a chuva, porque 45 dias, no mínimo tem 45 dias de chuva todo dia. O que está matando a igreja? A primeira enfermidade que eu vejo chama-se comodismo. A segunda causa da morte de uma igreja chama-se amor ao dinheiro. Você já viu uma igreja que ama ao dinheiro? Tem. Da mesma maneira que tem crente que é apegado ao dinheiro, quase que eu falo o nome de um casal aqui que eu não podia falar. Eu conheci um casal que era contra o dízimo. Aí a filha comentou um dia: papai faz assim, ó, para segurar o dinheiro. Ele era comerciante. E mamãe passa a mão em volta para pegar o que está escapando entre os dedos. E igreja que ama ao dinheiro? Marcos capítulo 10, o verso 24, diz assim: os discípulos se admiravam das suas palavras, e Jesus, tornando a falar, disse: filhos, como é difícil os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Paulo a Timóteo diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Números capítulo 7 é um capítulo que descreve sobre o contribuir, sobre o dar. São cerca de 2.000 palavras. Desses versos, no capítulo 7, 89 vão falar sobre dar, contribuir. Uma igreja não morre porque dá, ela morre porque não dá. Quantas vezes nós temos dificuldades para sustentar a obra missionária, contribuir com os missionários, participar de uma campanha para ajudar uma igreja que está em dificuldade, e nós pensamos em investir apenas em nosso patrimônio. Investir, o melhor, vamos gastar. Lá fora não. Eu ainda não conheço o Mar Morto. E estou preocupado, porque eu tenho vontade de conhecer, de tentar mergulhar no Mar Morto, porque lá eu vou conseguir nadar, porque eu não nado nada. E lá eu vou conseguir, porque nada afunda no Mar Morto. O Mar Morto é interessante, ele está abaixo do nível de todos os oceanos. É um buraco. E o mais interessante, ele recebe água, mas não dá água para ninguém. Ele é altamente poluído, altamente salinizado, porque ele só recebe. A igreja que só recebe e que não entrega é como o Mar Morto.
O problema é que tem igreja que está morta por causa do seu amor aos bens materiais, e isso se reflete na vida dos crentes, da membresia da igreja, que não contribui, que não entrega seu dízimo. Eu acho interessante que quanto mais se dá para o Senhor, mais se recebe, mais vivo ficará. É uma morte abençoada, morrer porque deu. Quantas vezes nós precisamos sair, investir no evangelismo, investir nas missões, investir nos ministérios, mas a igreja quer investir no seu patrimônio físico e nada mais. Eu vou pregar, não sei se é domingo que vem ou no outro domingo, não, domingo que vem não, no outro domingo, eu vou tocar nesse assunto, mas eu vou contar uma historinha que está prevista para aquele domingo, vou contar hoje. Fui pastor de uma senhora, Dona Sebastiana, uma senhorinha de seus 80 anos, pequenininha, moreninha. Dona Sebastiana foi no meu primeiro ministério. Dona Sebastiana foi um seminário que eu fiz com a sua vida. Seu marido era mais velho, que não era marido, ela não era casada com ele, mas ele não ia na igreja porque ele era doente, e Dona Sebastiana não faltava à igreja. Dona Sebastiana vivia de favores, morava num cômodo, com banheiro e uma cozinhazinha, nos fundos de uma casa de uma pessoa que ela conhecia há muito tempo. E Dona Sebastiana não faltava aos cultos, todo domingo estava lá a irmãzinha Sebastiana, chegando na igreja, toda sorridente. E um dia nós descobrimos que a casa dela não tinha uma caixa d'água. E eu falei com a igreja, vamos comprar uma caixa d'água e colocar lá, uma pequenininha, ela não tem nada, vamos botar uma de 100 litros. Compramos a caixa d'água e colocamos lá. Alguns anos depois, quando eu ia sair da igreja, ela me procurou, pastor, o senhor está saindo da igreja, está indo embora, o que eu faço com a caixa d'água? Sim, minha irmã, a caixa d'água é sua. Mas aquela irmã me ensinou sobre a fidelidade. Aquela irmã me ensinou sobre a fidelidade. A igreja fazia uma oferta para ela para comprar a cesta básica. E era certo. A gente entregava no culto de manhã, no domingo de manhã, de noite estava a irmã Sebastiana dando o dízimo do que ela tinha recebido da igreja como oferta para o seu sustento. Se nós dessemos a ela 100 reais para comprar alguma coisa para comer, à noite os 10 reais estavam lá, era certo, fidelidade daquela irmã. Nós temos um hábito na igreja, é uma prática nossa, uma doutrina, de não batizarmos pessoas que vivam amigadas. Hoje chama-se união de fato, que eu sou contra totalmente. A irmã Sebastiana vivia uma união de fato, já há 50 anos. E eu fiquei tão chateado porque ela não podia se batizar, que eu chamei a irmã Sebastiana e disse, irmã Sebastiana, eu vou batizá-la. Mas pastor, eu não sou casada. Disse, irmã, depois de 50 anos vivendo com seu marido, e a senhora já com seus 80 anos, Deus vai me perdoar, mas eu vou batizá-la. E ela disse, pastor, não, eu não aceito. A irmã Sebastiana ficou viúva. Do lado do caixão, a irmã Sebastiana me disse, agora eu posso me batizar. Quantos crentes mesquinhos fazem conta dos centavos para entregar o seu dízimo e a sua oferta? A igreja que ama ao dinheiro, que não pode investir no evangelismo, que não pode investir em missões, que não pode investir no ser humano, é uma igreja que está morta. Falta enterrar. Terceira enfermidade, hoje eu estou indo bem devagarzinho, tem pouca gente,
Então eu posso ir bem devagar. Apesar de que domingo passado chamaram minha atenção, que eu estou demorando demais no culto. Terceira enfermidade que eu vejo são as intempéries. Quando eu andei pela Europa, para passear, eu e a Beth tivemos alguns problemas. Por exemplo, neve na altura do joelho. Vamos ficar no hotel? Não, nós viemos aqui para passear, nós vamos passear. Andando no meio da neve, vamos. Aí minha mulher, muito inteligente, resolveu, em Viena, que precisava comprar uma sombrinha, porque estava ventando e estava muita neve, não dava para ver do outro lado da rua. Foi a maior nevasca que nós encontramos, e ela comprou a sombrinha, saiu da loja, abriu a sombrinha, a neve veio e fez vup! E a sombrinha dali mesmo foi direto para a lata de lixo que estava em frente. Não usou nem um minuto. Mas já observaram que nós estamos vivendo um tempo dos crentes de estufa? Crente de estufa. Temperatura controlada, umidade controlada, água na hora certa, no momento certo. Eu lidei com um membro da igreja, em Contagem, que ele tinha um cafezal, e ele tinha um cafezal que era irrigado, e era irrigado automaticamente. Ele tinha no meio do cafezal umas pecinhas enfiadas, que diziam se estava faltando água, e quando aquela pecinha dizia que estava faltando água, o motorzinho ligava lá sozinho, e quando a pecinha dizia que era para parar, parava, tudo automático. Nós estamos assim, crentes, quem tempera, se fizer sol, eu não vou na igreja, porque vai me queimar, vai me deixar a pele enrugada, com sarda. Se estiver chovendo, corre o risco de dar enchente, e se der enchente, como é que eu volto para casa? Então é melhor já ficar em casa. Não, de noite eu não vou não, porque está muito perigoso, tem morcego voando, e morcego chupa sangue, então eu não vou. São os crentes de estufa. Mateus 16, 3 diz assim: e pela manhã, você pode olhar para o céu, e eu faço isso todo dia aqui agora em Amoré, 6 horas da manhã eu levanto e olho, vai chover, também só chove, hoje haverá tempestade, porque o céu está assim meio vermelho, sombrio. Hipócritas, vocês sabem diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? O Senhor está chegando, está voltando. Atos 27 diz: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma mão pequena de tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. Meus irmãos, crente não é ornamento de igreja. Os mais velhos vão falar aqui. Sabe o que é bibelô? As madames, sabe o que são? Você sabe o que é bibelô? Não sabe não. Os mais velhos sabem. Bibelô, aquelas coisinhas bonitinhas, pequenininhas, que antigamente eu colocava na cristaleira. Ih, cristaleira, ninguém sabe nem o que é isso. Botava nos móveis, assim, para enfeitar, aquelas coisinhas, às vezes no quarto tinha aquela penteadeira cheia de patinho, de galinhazinha, de coisinha. Bibelô, só serve para enfeitar. Crente não é enfeite na obra do Senhor, não. Crente é soldado. Crente é soldado combativo, soldado que vai para a guerra. Crente não é para ficar dentro de casa, na estufa. Muitos querem ser grandes coisas na vida lá fora, mas dentro da igreja só serve para enfeite, para marcar o lugar no banco. São grandes empresários, grandes profissionais, mas na igreja o que fazem? Nada. Como essa doença tem destruído igrejas? A quarta coisa que eu vejo está em Tiago. Não vou nem dizer o que é, vou ler o texto. Tiago 3, 5, 6 e 8. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. A língua também é um fogo.
Como mundo de iniquidades, a língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal e não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal. Provérbios 15. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a língua perversa, mas há perversidade nela, quebranta o espírito. Provérbios 17. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Provérbio 18. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Eu não sei aqui, não vou perguntar, quantos gostam de comer língua de vaca ou de boi? Minha mulher já fez assim. Eu, quando era pequeno, eu gostava. Minha mãe levava 2 dias para fazer uma língua, mas ficava uma delícia. Não come em lugar nenhum mais também. Chamaram o escravo e pediram para o escravo: busca a melhor carne do mercado. E o escravo foi lá e trouxe língua. Uma semana depois o patrão disse: vai lá e busca a pior carne. Ele trouxe língua. Sabe o que mata uma igreja? Fofoca. Língua comprida. Você já deve conhecer a historinha de que diz que fulana ou fulano, quando morrer, o corpo vai no caixão e a língua vai numa bitrem. Sabe o que é bitrem, né? Aquele caminhão que tem 2 carrocerias, uma agarradinha na outra. Meus irmãos, a língua está matando vidas. Caiu a conexão? É porque eu ia falar, então eu não vou falar. Meus irmãos, a língua está matando. Sorrateiramente. Eu já experimentei isso em 2 meses que eu estou aqui. O que já falaram de mim, que já me criticaram, não adianta, que chega em mim de qualquer maneira. A língua está matando. Sabe o que eu penso? Escutaram os textos que eu li? Que a língua é peçonhenta e a língua está dentro da sua boca. Cuidado para não morder a língua. Tem muita gente que, se morder a língua, vai morrer envenenado. Você mata o seu irmão, você mata a sua família, você mata a sua igreja. Vou repetir o que eu já falei aqui esses dias. Para eu sujar aquela parede de lama, jogar uma pelota de lama, antes de sujar aquela parede, eu já sujei a minha mão. Quando você profere injúrias, calúnia contra alguém, quando você levanta um falso testemunho contra alguém, você está se contaminando, porque a minha preocupação está em Mateus. Porque eu vou falar, o que eu vou falar, está vindo aonde? Do meu coração. E eu só falo aquilo de que o coração está cheio. Se eu estou distribuindo veneno, é porque o meu coração está cheio dele. Eclesiastes 9 diz assim, 3: este é o mal que há entre tudo e quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos do homem está cheio de maldade, que há desvario no seu coração, na sua vida, e que depois eles vão ser mortos. Sabe o que mata uma igreja? O que está matando a igreja? A língua que não cabe dentro da boca.
fala-se demais. Levanta-se falso testemunho. Eu vou voltar à língua daqui um bocadinho. Quinta coisa, são só 6, eu estou na quinta. Quinta enfermidade que destrói uma igreja, chama-se orgulho pessoal. Provérbio 16, 19 diz assim: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Mateus 18, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é maior do reino dos céus. Orgulho. Eu costumo dizer, crente que faz beicinho. Por que eu não fui eleito para aquela função na igreja? Eu sou melhor do que aquele que está lá fazendo. Enquanto o pastor não vier aqui na minha casa me visitar e pedir perdão para mim, não piso mais na igreja. Porque eu sou bom. O meu dízimo é o maior da igreja. Eu tenho que ser tratado com diferença. Nós éramos membros, ou ainda somos membros, da Igreja do Batismo do Barro Preto, que tem uma garagem subterrânea. A garagem cabe 20 carros só. Para uma igreja de 1.500 membros é uma bela garagem, né? Então, nós pastores que faziam parte do ministério da igreja, nós tínhamos um acordo entre nós. Ninguém botava o carro na garagem no domingo, para não ser abrir portas para que outros quisessem colocar, apesar de que durante a semana toda nós estávamos na igreja. Mas tinha um irmão que chegava todo domingo, botava o carro na porta da garagem e exigia que o zelador abrisse a garagem. Eu sou fulano de tal, abra. E foi difícil convencê-lo que ele não tinha mais direito que ninguém. Como nós vivemos com pessoas que são orgulhosas. Eu sou o melhor musicista, eu sou o melhor pregador. Olha, na igreja não tem lugar para você ser servido, não. A igreja é para quem quer servir. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Existem clubes aí fora, são chamados clubes de serviço. O Lions Club, o Rotary Club, maçonaria, são clubes em que a pessoa entra, paga, segundo eles, para ajudar a terceiros. Na igreja, muitos crentes querem apenas receber e ser tratado como deuses. São orgulhosos, eu sou melhor, eu sei mais, não volto mais. Eles vão precisar de mim. Você já ouviu isso? Eles vão precisar de mim. Porque ninguém canta, ninguém toca, ninguém fala melhor do que eu. Eu gosto de pensar que são crentes, como Paulo diz: como eu queria dar para vocês uma feijoada, uma picanha bem gordurosa, mas sou obrigado a dar para vocês o quê? Leitinho. E agora mais ainda, leite desnatado, porque você não tem crescimento nenhum. Crentes infantis, que não crescem. A última coisa que eu vejo é uma mistura da fofoca com a língua. Salmo 1, e o verso 1, eu vou ler na linguagem de hoje. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não, aí que está a coisa, olha, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Sabe onde muitas igrejas estão morrendo? Na porta. Você viu a pianista com que roupa que ela estava tocando? Coitada, será que ela não tem desconfiômetro, não? E o pastor, aquele cabelo todo despenteado, que absurdo! Aquele rapaz que vai tocar na bateria, alguém precisa falar com ele.
trocar aquelas camisas dele, está tudo estranho, tudo rasgado, tudo sujo. E a fulana de tal? Só chega atrasada na igreja, não é verdade? Estou falando alguma mentira? Quem conta um conto, sempre aumenta um ponto. Eu tenho uma dificuldade muito grande com a chamada crítica construtiva. Eu falei esses dias para uma pessoa. Para mim não existe crítica construtiva ou crítica que não seja construtiva. Para mim existe crítica. Existe crítica. E normalmente ela destrói. Ainda mais quando ela é falada e não para chegar na pessoa. Eu tenho dito já para algumas pessoas aqui na igreja que se falarem que eu falei mal de você, não acredite. Porque se eu tiver que falar mal de você, eu vou falar com você. E eu já apanhei muito por causa disso. Mas não gosto de mandar recado. Porque isso vira fofoca. Quantas igrejas estão acabando ali, no portão da igreja, no bate-papo depois da igreja, do culto? Como é gostoso aquele momento, para a gente rir, brincar, ter comunhão, conhecer um ao outro. Quantas vezes nós criticamos alguém e não sabemos o que passa na vida dele, o dia a dia dele, as dores que ele está enfrentando, as dificuldades que ele está enfrentando, e nós queremos, é uma crítica construtiva, tá, meu irmão? Não é não, é crítica, e dói, e incomoda. Muitas igrejas começam a morrer nas conversas frívolas na porta da igreja após o culto. Agora não se tem mais isso. Agora tem um infeliz do WhatsApp. E está matando as igrejas. Está destruindo as igrejas. Quantos grupos nós temos aqui na igreja, Letícia? Você que participa de uns 200? Eu sei que tem o grupo dos membros da PIBA, tem o grupo que eu criei, que é o da diretoria, mas eu sei que a diretoria já tinha um outro grupo, tem o grupo da construção, do patrimônio, tem o grupo dos jovens, tem o grupo do quem não tem o que fazer, tem o grupo. Cuidado. Você pode estar matando a sua igreja. Vamos pensar num cadáver. Doutor, eu tive que fazer medicina legal quando abriram o crânio de um defunto. Foi um susto. 10 horas da noite, eu num necrotério, assistindo uma aula de medicina legal, e o médico resolveu que tinha que abrir a cabeça de um sujeito que tinha dado um tiro na cabeça para achar a bala. E a primeira reação foi de susto, de surpresa, as moças de medo, de pavor. Uma hora depois, durante a aula, as próprias mocinhas que estavam encostadas na parede já estavam assim, isso aqui, já cutucando o defunto, porque se tornou banal. A verdade é o seguinte, que um defunto não faz nada por si só. Ele precisa que alguém tome as decisões por ele. Eu tenho falado lá em casa várias vezes, eu não quero ser enterrado, quero ser cremado. A princípio eu queria me doar para a faculdade de medicina, aí falaram que não pode, então eu quero ser cremado. Espero que cumpram a minha decisão, porque para mim defunto não tem querer. Os vivos tomam as decisões pelo defunto. A igreja está do mesmo jeito. Quando ela está morta, os outros estão tomando decisões por ela. Quando as atividades da igreja são programadas por uma pessoa só,
quando as atividades da igreja são programadas para agradar a uma pessoa só, ou para agradar um pequeno grupo dela, porque senão vai chocar aquele grupo, essa igreja está morta. Um cadáver, ele não se mexe. Você lembra o texto que eu li? Estão falando aí fora que você está vivo, mas você está morto. Sabe por quê? O cadáver não se mexe. A igreja não existe para ficar aqui dentro. A igreja existe para ir para fora. Ela foi chamada para ir para fora, para sair, para evangelizar, para visitar, para convidar. Sabe o que eu vi uma vez de uma irmãzinha? Só tem que visitar fulano de tal. E eu sou muito delicado, eu disse: você já visitou? Eu não, mas o senhor é pago para isso. O senhor é pago para isso. Vou voltar a dizer: pastor tem a responsabilidade de preencher e cuidar do rebanho. Quem multiplica o rebanho é o próprio rebanho. Quantas vezes a igreja está como um cadáver que não se mexe, que está inerte? Agora, uma coisa interessante do cadáver: você já viu alguém falar mal do defunto? Fala a verdade, você já viu alguém, quando vai falar alguma coisa, fazer um panegírio, falar sobre o defunto? Você já viu alguém falar: era um péssimo marido, era um péssimo empregado, era um péssimo membro de igreja? Você não vê isso. Marido exemplar, funcionário de destaque, crente comprometido. E aí, quando falaram isso, a viúva estava ali com os filhos no primeiro banco e virou, porque era um diácono, estava sendo velado na igreja, e o pastor falando essas coisas maravilhosas do diácono, e ela disse para o filho mais velho: vê se é seu pai que está ali no caixão, dá uma olhadinha, confere se é seu pai que está ali mesmo. Olha o que o Apocalipse está dizendo: estão falando aí fora que você é viva, mas, olha, uma igreja que é vista pela sociedade como uma igreja que não tem inimigos, é porque está morta. A igreja tem que incomodar. A igreja que fica silente ou em silêncio diante do pecado, das mazelas do mundo, que não se levanta, não se posiciona, ela está morta. A igreja que não incomoda é porque ela morreu. Eu li em algum lugar que diz assim: aqueles que estão alvoroçando o mundo acabaram de chegar aqui também. A igreja pode estar morta, como aquela igreja lá no Apocalipse, mas sabe o que me dá alegria? Que o Deus da igreja está vivo, e é nele que eu confio. A igreja pode estar morta, mas Deus jamais. Por isso eu tenho a esperança. Pode ser crítica a situação de uma igreja, mas Deus pode fazer um milagre da ressurreição. Você que está aqui, você que me ouve, se é membro da nossa igreja, da Igreja Batista Primeira em Aimorés, se você tivesse que analisar esta igreja, como você iria analisar? Uma igreja morta, mais ou menos viva, mais ou menos morta? Uma igreja viva, perseverante, uma igreja que trabalha, uma igreja que enfrenta as dificuldades, a maledicência lá fora, uma igreja que precisa passar por um milagre da vida.
E a igreja somos nós, na individualidade da nossa fé. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar, vamos ficar em pé e com alegria, na casa de Deus, nós vamos cantar neste momento. Tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob tuas asas se esconde todo que ama sua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias. Te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Senhor, quero entender seus mistérios guardados em ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa a minha família, que minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre tuas asas se esconde todo que ama esta casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Te entrego
o melhor do meu viver em louvor. Pai querido, completa em nossos corações a tua palavra. Que esta igreja seja uma igreja viva, ativa, participativa. Por isso, Pai, aviva no meio do teu povo a tua obra. Derrama poderosamente o teu Espírito, para que sejamos curados das enfermidades que incomodam, que atrapalham, que impedem o real e verdadeiro crescimento da tua obra nesta igreja. Dá-nos a alegria de reunirmos-nos outra vez hoje à noite, para meditarmos na tua palavra, os teus ensinos, e para adorar-te na beleza da tua santidade. É em Cristo que oramos. Amém.